Então, dando continuidade ao assunto, né, que nós estamos discutindo, eu vou compartilhar aqui mais uma vez a tela para vocês. Nós paramos no ambiente SIG, né? A gente viu que quando a gente está tratando de SIG, a gente pode responder, né? Esse sistema de informação geográfica pode responder algumas questões. São elas: localização, condição, tendências, padrões, modelagem e simulação. E que esse sistema, né, ele é primordial para a interpretação das informações no espaço. Então, quando a gente fala de um projeto SIG, a gente tem outras questões que a gente precisa entender. Além dessa questão, né, dos itens, né, especificamente, a gente precisa entender que esse projeto SIG, ele trata, né, a maioria dos projetos são compostos por 3 etapas. A aquisição de dados, que é o início, né, desse tratamento do dado SIG que a gente vai aprender a trabalhar aqui no QGIS, que é a fase que requer um trabalho manual e interação com diversos provedores. Nessa fase, as projeções de trabalho, elas são definidas, a extensão espacial, para que a gente possa fazer a busca por dado dentro da região de interesse. Ok? O processamento, que é a manipulação desses dados por extrações de padrões espaciais referente ao projeto. Essa manipulação, esse processamento, ele vai se dar quando? Um exemplo, para que vocês possam, né, entender já aqui, antes da gente entrar na prática. Eu tenho um mapa do Ceará, tá? Então, você tem a aquisição da região de estudo, né, de interesse, Ceará. Mas eu quero tratar especificamente dos solos de Morada Nova. Então, se eu tenho um mapa do Ceará como um todo, eu vou precisar fazer um recorte, né, ou muitas vezes um posicionamento, né, uma delimitação diferenciada. Então, quando você tem um dado primário e você precisa transformar esse dado, é o que a gente fala de processamento desses dados. Eu vou fazer uma modificação dessa informação. Ok? Depois desse processamento de dados, a gente vai falar da modelagem e análise. Então, nesse momento aqui, né, que é a etapa mais avançada, vai ser o momento que a gente vai aplicar, dentro daquela área de estudo que eu delimitei, algum modelo matemático que vai facilitar a interpretação e a união daquelas camadas. Um exemplo, aqui vamos detalhar melhor. Eu quero fazer a estimativa do potencial de perda de solo devido à erosão, que eu até já comentei no início da aula, utilizando essa equação universal de perda de solo. Então, a nível mundial, né, essa é uma equação usada universalmente, que é a equação de perda de solo, de Weismeier, e ela traz alguns fatores, né, 5 elementos básicos aí, no caso 6, porque eu tenho capacidade de manejo e práticas conservacionistas, eu tenho alguns fatores que vão dar essa condição de estimar o potencial de perda de solo. Tá, professor. Então, nesse projeto QGIS, eu preciso saber quais são os dados. Então, os dados vai ser a extensão espacial da análise, né? Qual é a região que eu vou estudar. Dessa região, né? Se eu quero estimar o potencial de perda de solo do Ceará, eu vou precisar ter o mapeamento da topografia do estado do Ceará, vou precisar da cobertura vegetal, dos tipos de solos, do clima, né? E eu estou tratando aqui diretamente do fator precipitação pluviométrico e de imagens de satélites para extrair o uso e ocupação. O que é esse uso e ocupação? É se naquele espaço ali do Ceará, né, qual é a região que tem água, qual é a região que tem solo, qual é a região que tem agricultura, qual é a região que não é agricultável, qual é a região que é mata nativa, qual é que é mata raleada. Então, os dados todas essas informações que está dentro daquela extensão espacial. Quando eu pego esses dados, eu vou precisar fazer modificações, né? Topografia, eu vou ter o dado primário, o levantamento do SRTM, mas eu não tenho, né, diretamente a declividade, que é o dado que eu preciso para colocar, interpretar na equação. Então, eu vou processar essa informação, desde modificações de projeções, a modificações de informações nos meus shapes,
né, nas minhas camadas bases que comportam todos os meus dados. E, por fim, eu vou aplicar o modelo de perda de solo, que no QGIS, no ambiente de processamento, a gente muitas vezes vai chamar de álgebra de mapas, né? O nome pode ficar, né, dar um susto em vocês, mas essa álgebra de mapa é muito simples. Na equação universal de perda de solo, nada mais é do que a associação e o empilhamento dessas informações para ser transformada em uma. Ok? Então, o modelo aqui vai ser a USLE, que nada mais é do que a Equação Universal de Perda de Solo, e que ela estima a perda de solo em toneladas por hectares. Esse produto, né, que é a soma desses fatores, a multiplicação, né, a união deles, vai me gerar, na realidade, um único mapa temático. Então, eu vou transformar, né, esse índice erosivo devido à precipitação, que é simplesmente relacionado à pluviosidade, erosividade da chuva, eu vou unir com o fator de erodibilidade do solo, que é a susceptibilidade com que aquele solo tem de erodir, que está relacionado ao quê, professora? A estrutura, a permeabilidade, ao teor de matéria orgânica e algumas partículas de solo. Então, são as características do solo. Então, para eu no final, concluir a respeito de uma modelagem de perda de solo, eu vou ter que ter todas essas informações e uni-las. Fazer uma álgebra de mapas, que a gente chama, né, que é empilhar e transformar em única informação. Então, o que é que eu vou? Eu pego num ponto, é como, né, de forma bem simples, eu vou pegar uma determinada área, tá, que a gente chama da menor informação em imagem, é um pixel. Naquele pixel eu vou somar, né, agregar o valor de pluviosidade, de erosividade, o valor de erodibilidade, somar ao comprimento da rampa, associar ao grau de declividade, o uso do solo e as práticas conservacionistas. E no final eu vou ter para toda a minha área de extensão, que no exemplo aqui é o estado do Ceará, um mapa, né, que vai me dar a estimativa do potencial de perda de solo para toda a minha região. Então, observem que o caminhar, né, desse projeto do SIG, o que é? Aquisita os dados, tem um dado primário que vai sofrer alguma modificação, mesmo que a mais simples, mesmo que um simples recorte, tá? Até aplicar um modelo especificamente, ou simplesmente uma soma de camadas ou uma multiplicação, vai depender do que esse modelo exige, ok? Vocês entenderam aí como é que se dá a dinâmica do projeto do SIG? Todo mundo entendeu aí como é que se dá a dinâmica do projeto SIG? Ok, obrigada. Então, isso a gente vai aplicar para outras condições. Eu agora vou partir aqui, eu vou parar a apresentação. Eu modificando aqui, vocês visualizam ou não? Eu tenho que parar a apresentação e colocar outro. Vocês conseguem visualizar a modificação do PDF aqui? Vocês estão visualizando uma planta? Pronto, então deixa eu voltar aqui. Tá, então, a gente falou, né, um pouquinho aqui dos elementos do SIG. Aí agora eu vou apresentar para vocês, né, dentro desse ambiente SIG, hora ou outra eu estava falando, né, daqueles elementos lá, que dentro desses elementos eu vou ter os tipos de dados, né, eu vou processar e vou manipular alguns dados. Que dados são esses? São os dados vetoriais e os dados raster. Dado esse raster, também chamado de matriz. Então, esse dado raster, professora, nada mais é do que aquela matriz que eu aprendi em algum momento lá no ensino médio, sim, tá? Na qual a matriz é composta por quê? Por linhas e colunas, e que tem em cada quadrícula, né, em cada célula daquela, uma informação. E essa informação é o que eu vou aprender aqui hoje a interpretar. Tá? Então, quando eu falo de dado vetorial, aqui eu trouxe para você alguns dos exemplos de tipos de formatos de dados. Então, para que a gente torne mais prático o dia a dia, né? Vocês com certeza trabalham com o formato Word, né? Que é um tipo de dado de software, né? De programa, que trabalha só edição de texto, então o formato é o Word, né? Vocês também trabalham com o formato Excel, né? Aqui a gente vai trabalhar com os dados, né, vetoriais, que ele também tem alguns formatos, não é
o Excel, nem o formato Word, nem o formato PowerPoint. São eles os CHP, que são os shapes, a maioria, grande maioria dos tipos de dados vetoriais que nós vamos trabalhar aqui vão ser os shapes. O ponto DXF, o DWG, que é mais comum da gente trabalhar, principalmente o AutoCAD, né? Quem já trabalhou com o AutoCAD sabe que o formato é DWG, então ele é também um dado vetorial, tá? ROS, GPX, que é o tipo de dado vetorial que sai lá do GPS, e o KML, são alguns exemplos de dados vetoriais, tá? Os raster, os mais comuns, vai ser o TIFF, né? Então, a gente tem imagens aí com formato TIFF, JPG, tá? Outros que eu não estou recordando agora, bem como outros tipos de dado raster. Então, a gente vai começar a se familiarizar com esses nomes, com essas siglas que estão associados a alguma interpretação do espaço, ok? Pronto. O Washington perguntou, professora, tem como saber todas essas siglas? O Washington é a vivência, né? Por exemplo, quando eu falo de DWG, para quem trabalha com projetos no desenho técnico e na engenharia civil, automaticamente ele vai saber o que é, que tipo de dado é esse que eu estou falando. A priori, a gente precisa, né, entender que os vetoriais, né, os mais comuns são esses aqui, DWG. No nosso ambiente QGIS, né, o Washington e os demais, o mais comum vai ser o shape, o CHP. E a gente vai ver já que esses dados shapes, eles não vêm muitas vezes em um único arquivo, ele tem umas extensões dentro desse arquivo, ok? Mas a gente vai visualizar já no ambiente lá do QGIS, tá? Então, é o tempo, tá, Washington? Que à medida que a gente for utilizando, a gente vai aprendendo e assimilando essas siglas, né? Como é o XLS do Excel, como é o DOC do Word, ok? Respondido a pergunta? Pronto, a todo modo, a partir de hoje, nós vamos sempre referir a maioria dos nossos dados vetoriais, os shapes, tá? E nós vamos aprender a como converter um formato, né, de shape para KML, isso é possível, tá bom? E o raster são as imagens, né? É muito mais fácil você diferenciar um dado vetorial de um raster, porque um raster, você tem uma imagem, você tem informações em cada célula. Os vetores, o que é o dado vetorial? O vetorial são todos aqueles dados que se expressam, né, os shapes, por meio de informações de pontos, linhas e polígonos. Então, lá no CAD, né, se eu vou inserir um vértice de uma casa, né, eu tenho um ponto. Um alinhamento, né, que vai de um segmento de um ponto a outro, é uma linha, né? Então, a linha é um conjunto de pontos. E um polígono nada mais é do que a união de várias linhas, ok? No ambiente SIG aqui, não está apresentando... Ai, obrigada, Juliana. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês. Eu não sei porque, acho que eu cliquei aqui sem querer na... Vocês estão visualizando? Vetorial, eu só passei um slide. Pronto, obrigada. Só um minuto. Pronto. Então, o vetorial, quais são os tipos de dados vetoriais? Os pontos, né, as linhas e polígonos. No ambiente SIG, aqui no QGIS, o que é que seriam os pontos? Exemplo, eu vou fazer um levantamento da quantidade de poços em uma determinada região. Então, os poços, eu vou representar eles, é muito mais simples eu representar eles por meio de pontos. Então, eu tenho uma localização e tenho uma informação que está referenciando, né, relacionado, no caso aí, a uma informação. É o levantamento de poços do estado do Ceará, um exemplo. Linhas, né, o que é que seriam as linhas? O que é que a gente poderia representar por meio das linhas? Os rios, né, os cursos hídricos, né, as estradas, as ferrovias. Então, no mapeamento, tudo aquilo que está geoespacializado e tem uma representação por linhas é um dado vetorial. Óbvio, essas linhas, elas também podem ser expressas numa imagem. Só que o formato vetorial, a base dele vai ser um shape e não um raster,
ok? Quando a gente abrir um dado vetorial de pontos, ele vai abrir só os pontos, né? Ele vai acender só os pontos, ok? Quando for linha, os cursos hídricos vai apresentar só os cursos hídricos, ok? Os polígonos nada mais é do que a união desses, né, dessas linhas. E aí, um exemplo, né, se eu tenho a delimitação do estado do Ceará, que daqui a pouco a gente vai visualizar no ambiente SIG, vocês vão perceber que essa delimitação nada mais é do que um polígono, que uma união dessas linhas, que cada linha nada mais é do que uma união de pontos. Então, esses são os tipos de dados, e aí, durante a disciplina, a gente vai ver, né, como se expressa no ambiente SIG os dados vetoriais, pontos, linhas e polígonos, ok? Vetorial, quando a gente fala desses dados vetoriais, né, na inserção no SIG, lá no QGIS, já que a gente vai abrir. Ele vai se dar de algumas formas. A principal dela é por meio de importação desses dados. Então, a gente vai abrir o QGIS, né, esses dados vão estar armazenados numa pasta, né, que o Márcio e o Felipe e os demais monitores sempre vão disponibilizar para vocês. O Márcio já disponibilizou, como eu falei, toda essa pasta. Então, quando eu disser assim, né, vamos importar e vamos interpretar os dados de municípios do estado do Ceará. Vocês vão lá nessa pasta e vão em busca do shape do município do estado do Ceará. Ok? Essa inserção também desses dados vetoriais no SIG, além da importação desses dados, que é o que a gente vai fazer aqui mais comumente, ele pode ser feito por meio do memorial descritivo, e aí é muito mais quem for trabalhar lá com K, ou que for fazer um outro tipo de levantamento de dados, em um outro momento eu posso falar melhor desse memorial descritivo para vocês, e delimitações das feições. Então, eu tenho uma imagem de satélite e eu posso delimitar, criar esse meu ponto, ou criar essa minha linha, ou criar esse meu polígono, e transformar aquele meu desenho manual em um arquivo shape, em um vetor. Isso daqui, professor, nós vamos fazer? Vamos. Nós também vamos aprender a vetorizar, tá? Mas, a priori, a gente vai trabalhar, basicamente, com a importação desse tipo de dado. Então, voltando aqui para os slides, né? Então, esse é o tipo de inserção de dados que nós vamos fazer aqui agora. Quais são essas representações desses pontos, né? Então, aqui, de forma bem elementar, tá? Eu tenho um polígono, que é a união dessas linhas, e esses nó aqui, ó, são os pontos. Então, o ponto é muito simples de você interpretar nesse ambiente, né? Nesse mundo virtual aqui, o que seria essa representação, né, pontual, que pode ser postos pluviométricos, né, pode ser pontos específicos de alguma informação bem pontual, pode ser árvores ou alguma espécie específica, né, um levantamento florístico de uma determinada espécie, que é importante fazer um levantamento. Então, são inúmeras, né, informações que podem ser representadas por pontos. Linhas, né, os cursos hídricos e áreas ou polígonos, ok? O raster, né, que é o outro formato de dados que a gente vai trabalhar, hoje nós não vamos trabalhar, até por em função do tempo, a gente tem aí uma disciplina toda para tratar isso, nós não vamos trabalhar com raster, que é esse dado matricial, tá? Como eu falei, no ambiente SIG, a gente vai para além de uma visualização. Então, no final, nós vamos gerar uma informação útil, que é um mapeamento. Mas por trás do mapeamento, existem informações que está inserida na tabela de atributos. Então, um raster nada mais é do que um arquivo, ó, de forma bem simples, que é composto por um eixo X, um eixo Y, né, linhas e colunas, e que a menor unidade dessa matriz é uma célula, que na imagem a gente chama de pixel. Tá? Então, o pixel, numa imagem, tá? Numa fotografia, né? Quando vocês tiram uma fotografia, você tem a menor unidade, que é o pixel. E nesse pixel está associado um valor, que eu tenho um valor de brilho, tá? Que aqui, tipicamente, está um exemplo de uma imagem 8 bits, não se preocupe com esses termos, porque isso daqui está relacionado a uma resolução radiométrica, que a gente vai visualizar e discutir mais lá na frente da disciplina, mas que existe uma variação aí de 0
a 255, e que esses dados estão associados, né, a uma escala de cinza, né, o 0 a valores pretos, né, e o maior valor aqui de alto brilho, que estão associados a uma energia, que também a gente vai aprender lá na aula de sensoramento remoto, a valores brancos. Então, numa imagem em escala de cinza, aquelas tonalidades brancas está associado aqui a um valor, né, de brilho maior, que são a quantidade de tons de cinza que existe naquela imagem. Óbvio que quanto maior essa quantidade de tons de cinza, né, melhor essa resolução, que a gente vai discutir também mais lá na frente, ok? Todos esses tons aqui existem na imagem, mas a gente não consegue, né, distinguir todos devido à limitação do olho humano. Mas no ambiente SIG, a gente vai aprender a interpretar e entender o que é que esses níveis vão estar representando, quais são as informações que eles vão nos dar. Aqui, a priori, a gente precisa entender que isso aqui nada mais é do que uma imagem, uma fotografia, na qual a sua base, o seu formato é um raster ou matricial, né, que é composto por linhas e colunas e que compõe a uma menor unidade que é a célula, que é conhecida como pixel. Nesses pixels, eu posso ter outras informações. Lembra que no começo da aula eu falei que eu posso estar discutindo aqui, num gradiente, valores de salinidade numa determinada região? Então, eu posso ter aqui, ó, um mapeamento por meio de um formato raster, em que cada pixel desse está associado a um outro elemento, né? Aí aqui a gente diz que, né, depois desse raster eu posso ter, além do X e do Y, que são as coordenadas, né, a posição geográfica, eu posso ter um elemento Z. Esse elemento Z pode ser a salinidade, pode estar expressando uma condutividade, qualquer outra informação que vai me dar aquele mapa temático, ok? Então, a priori, recapitulando, nós temos os modelos vetoriais, pontos, linhas e polígonos, e temos o formato raster, que nada mais é do que uma matriz com a menor unidade, a célula, o pixel. Ok? Nesse ambiente SIG, nós temos, né, recapitulando as relações espaciais, que estabelecem padrões de ocupação. Então, eu estou tratando, né, do espaço, o que é aquele espaço, né, quais são os padrões de uso e ocupação que existe. Posso tratar de correlações, né, ou seja, eu estou aqui tratando de um uso e ocupação, e eu preciso correlacionar com o tipo de solo, ou com a quantidade de argila que tem ali, ou com a quantidade de fertilização que foi aplicada. Ou muitas vezes com um tema, né, além de coisas parecidas que têm correlação no ambiente entre si, algo temático, como eu falei lá, de uma carta temática de geologia, né, ou de pluviosidade, seja qual for o tema que eu estou estudando. Posso também tratar de uma correlação temporal. Então, existe uma modificação de um determinado elemento no tempo, né? Como é que está sendo a quantidade de degradação no entorno do rio Jaguaribe, né? Um exemplo bem hipotético. Dos anos, como que se deu o aumento das áreas de cassinicultura de 2003 até os anos atuais. Então, são correlações que é possível a gente desenvolver no ambiente SIG, que a gente vai aprender aqui na disciplina. Outra correlação é a topológica, né, adjacência, pertinência, interseção, permite estabelecer os relacionamentos entre os objetos geográficos, que a gente também vai detalhar aqui. Então, resumindo, o SIG, como proposta geral, ele oferece mecanismo para combinar as várias informações através de algoritmos, tá? A gente vai ver que esse termo algoritmo, apesar de associar muita estatística à matemática, é algo, simples, não é algo tão complicado, a gente não vai avançar muito do ponto de vista de algoritmo, mas vocês vão ver que a partir do momento que vocês entendem como é que se dá esse processamento de dados, isso aqui se torna muito mais simples. Tá? Bem como análise para consultar, recuperar, visualizar ou plotar o conteúdo dos dados de base que vocês querem.
Uma outra coisa que eu acho pertinente aqui apresentar para vocês é que sempre a gente vai falar em mapeamento, né? Em mapas, em tipos de mapas. O primeiro mapa que eu apresentei para vocês aqui foi o mapa das bacias hidrográficas, né? E aí, usualmente, no cotidiano, a gente vai dar menção, conceituar todo tipo de representação cartográfica a um mapa. Mas, conceitualmente, na cartografia, existe uma diferença. Isso daqui é um mapa, tá? Professora, o que é um mapa? Tá? Por conceito, o mapa, ele é um documento simples, ele é muito mais ilustrativo. Então, se eu estou falando de mapa, eu estou falando do mapa do Brasil, o mapa do Ceará, o mapa das bacias hidrográficas. É um elemento, né, de posicionamento e cartográfico, né, de espacialização, mas que vai me dar muito mais uma ilustração ou uma representatividade de alguma delimitação, que no real não existe. Né? Então, se a gente pega aqui ó, o mapa do Brasil, não existe uma divisão aqui, né, física. Isso aqui é um mapa ilustrativo de que, né, você tem nos diferentes estados do nosso Brasil, ok? E que existe uma diferenciação administrativa, política, aqui dessa região do Ceará, do Nordeste, da região Sul, e assim sucessivamente. Do ponto de vista cartográfico, um mapa, ele geralmente, né, ele tem uma escala que é pequena, né? Lá na norma técnica, escala, tá? Escala pequena é quando eu tenho grandes áreas. Então, sempre que vocês, né, forem questionados do ponto de vista de norma técnica, que é um mapa ele precisa ter grandes áreas, ele normalmente vai ser ilustrativo, e ele tem uma escala que a gente chama de pequena, porque tem grandes áreas, ok? Então, ele possibilita uma visualização geral de uma determinada informação do espaço. Outra nomenclatura que vocês podem se deparar é a carta, que também é um tipo de representação cartográfica, mas que nesse momento a carta, você deixa de ser uma representação simplesmente ilustrativa e passa a ter observações da superfície terrestre. Então, quando eu tenho um mapa, que eu começo a ter observações de rodovias, de cursos hídricos, aí eu passo a ter uma carta, tá? Um exemplo de uma carta topográfica, né? Aqui, ó, isso aqui é uma carta de São José dos Campos, na qual ela já leva em consideração, né, o formato da terra, eu tenho informações de coordenadas, de sistemas georreferenciados, que a gente vai aprender mais na frente quais são, como é que se dá esse endereçamento, como eu falei, eu tenho informações de relevo, né, ó, curvas de níveis, eu tenho informações planimétricas, eu tenho as informações altimétricas, que é o relevo, eu tenho ó, representações dos cursos, das estradas, das rodovias. Então, quando eu passo a ter um maior detalhamento, né, e eu saio de uma escala pequena de grandes áreas para uma escala média, aí eu tenho uma carta, e não um mapa conceitualmente. E, por fim, né, depois do mapa da carta, eu tenho a planta. A planta, que comumente, né, no desenho técnico, na engenharia civil, na construção rural, até na área de vocês vão precisar, né, vocês na economia ecológica, em algum momento, vão precisar fazer alguma aquisição, seja de uma planta de situação, seja de uma planta de localização, seja uma planta, né, de um aterro sanitário, né, então você precisa ter uma representação da superfície, só que é uma escala grande, que na norma técnica, escala grande é áreas pequenas. Então, à medida que você vai aumentando esse detalhamento, você tem uma modificação dessa conceituação. Recapitulando, nós temos os mapas, tá? Que eu estou tratando de mapas ilustrativos, a carta e a planta. Mas, né, comumente aqui no dia a dia, todo mapeamento que nós fizermos, toda representação e informação que a gente gerar aqui no ambiente SIG, o layout que nós produzirmos, a gente vai chamar ele de mapa, né? Seja
com diferentes tipos de escala. Mas, normalmente, a gente não trabalha com escalas de grande detalhamento. A gente vai trabalhar aí numa escala aí, a escala de 1 para 50 ou 75 está muito mais atribuído, em grande geral, a levantamentos de planta baixa, né? Esse nível aqui, ó. E, normalmente, a gente não trabalha nesse tipo de interpretação de dados. Nossas informações são muito mais ambientais. Então, a gente tem escalas, né, com um detalhamento, vamos dizer, muito menor. Esse detalhamento também vai variar com o tipo de resolução de informação que a gente vai aquisitar e que nós vamos aprender a diferenciar. Então, por fim, né, a gente fez um apanhado dessa análise espacial, que vai ter condições de nos dar, né, uma análise de condição, que ela vai responder o que está, né, acontecendo. Aí aqui alguns exemplos, de localização, onde está, de tendência, né, que é o que mudou, o roteamento, para onde ir, isso aí são rotas que no dia a dia vocês fazem uso disso, os padrões, né, a distribuição de algo normalmente está associada à doença, e os modelos, né, a gente vem trabalhando muito com isso, principalmente a nível das alterações climáticas, dos desmatamentos. Então, o que é que vai acontecer, qual é o impacto daquilo em uma escala muito mais ampla. Aqui eu vou passar só para pincelar para que vocês tenham uma visão, né, só complementando o que o professor Adonias tratou na aula passada. Algumas aplicações. Então, aqui, ó, são exemplos de imagens, tá? Na qual eu tenho associações de uma imagem com dados de salinidade. Então, eu tenho 2 mapas temáticos, né? Um que me dá uso e o outro que me dá uma variável aqui, no caso de condutividade. Aqui é um outro exemplo, né, de informações, de dados que foram gerados nesse ambiente SIG. Aqui a nível de desmatamento, uma imagem em 1976 e uma em 2001. Então, o tempo, né, eu tenho uma condição e eu posso fazer uma correlação do espaço com o tempo, ok? Outra informação que a gente pode extrair é a agricultura, uso e ocupação, né? Em determinadas regiões, qual é o tipo de agricultura que se aplica ali, né? Qual o formato, qual é o avanço dessas áreas. Então, eu tenho uma associação de informações de uso e ocupação com o espaço e a condição daquele ambiente. Aqui é uma imagem que eu sempre trago para meus alunos, é mais para gerar curiosidade, né? Eu posso fazer uma análise de dados de água. Para quem não conhece, aqui é o reservatório Castanhão, é um recorte, tá? Essa área preta aqui escurecida, ele não tem informações. Nós vamos também aprender a interpretar isso no SIG, o que isso quer dizer do ponto de vista de matriz. Então, aqui, ó, tem um perímetro irrigado, na qual tem umas glebazinhas de agricultura, a área de mata e a água. Então, isso aqui já é uma imagem, uma escala de detalhamento muito maior, ok? E por meio dessa imagem eu posso fazer diversas interpretações, a nível de eutrofização, de uso de piscicultura, ok? Aqui é um zoom, ó. Essa região aqui, ó, eu apliquei um zoom, e vocês percebam que à medida que eu vou, né, ampliando, eu tenho um conhecimento melhor, uma interpretação melhor desse meu dado matricial aqui na imagem. E a gente pode fazer e responder diversas questões, ok? Ficou alguma dúvida da parte teórica, gente? Do que é geoprocessamento, o que é SIG, como a gente pode correlacionar isso? Os tipos de dados vetoriais, raster? Alguma pergunta antes de avançarmos para a prática?